Olá, sejam bem-vindos a mais um Retrospecto Tributário, o boletim semanal de notícias do mundo tributário da Amaral e Asbeck Advogados. Eu sou Letícia Amaral e se você ainda não é assinante do nosso canal Direito da Inteligência de Negócios, se inscreva agora. Começando mais um boletim, hoje vamos abordar a semana do dia 19 ao dia 25 de janeiro de 2019 e vamos começar com as principais notícias relacionadas à tributação de uma forma geral. Então, notícias anunciadas pelo novo governo e pela Receita Federal. A primeira delas, do dia 20, fala que a Receita Federal começou a notificar os contribuintes que aderiram ao regime do RERCT, ou seja, de regularização dos ativos no exterior. Então, o RERCT teve duas fases, né? Nós sabemos que a primeira foi em 2016 e a segunda foi em 2017. E a partir desse ano, com o novo governo, o ministro Sérgio Moro está falando que vai dar uma atenção a todos esses ativos que estão no exterior e já pediu para que a Receita comece a notificar os contribuintes para que comprovem a origem desses valores, porque os contribuintes tiveram que declarar isso lá quando fizeram essa adesão ao regime de regularização. Uma segunda notícia do dia 21 de janeiro, e fala que a partir de março a PGFN, ou seja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, passa a ter acesso aos dados do Serasa para fazer cobranças dos contribuintes que já têm dívida ativa e execuções fiscais ativas. Isso por meio de uma parceria que já foi assinada lá em janeiro de 2017 e que passa a viger agora a partir de março desse ano. E por meio dessa parceria, o Serasa vai poder passar dados, né, das pessoas que têm cadastro lá no Serasa, e a Procuradoria da Fazenda Nacional vai poder saber se esses contribuintes têm condições de quitar os seus débitos. Uma outra notícia é que o Fisco publica uma orientação sobre trabalho intermitente, uma notícia do dia 22 de janeiro, do jornal Valor Econômico, com base na solução de consulta número 17, que foi publicada pela COSIT, ficou passada a orientação aos fiscais de que as contribuições previdenciárias elas devem incidir sobre valores de férias e terço constitucional. Havia uma dúvida nessa modalidade de trabalho intermitente, que veio com a reforma trabalhista, as férias e o terço de férias entrariam na composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias. E aqui, por meio dessa solução de consulta, a Receita Federal pacifica o entendimento no âmbito dela de que sim, deve compor esse cálculo sim. Uma outra notícia é de que foi publicado o decreto 9690 no dia 24 de janeiro, estabelecendo, né, a permissão de outorga de poderes a servidores comissionados e aos dirigentes máximos de fundações, autarquias e empresas públicas sobre a classificação de dados públicos como em sigilo ultra-secreto. Então, esse decreto ele altera o decreto anterior, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, e antes não era dada essa possibilidade de outorga de competência, mas a partir desse novo decreto, essa outorga de competência passa a ser permitida. Então vamos ver aí quais vão ser as repercussões nos pedidos de acesso à informação. Uma outra notícia importante é que o ministro Paulo Guedes anunciou no Fórum Econômico Mundial que pretende impor medidas para a redução da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, diz o novo ministro que quer reduzir a carga tributária sobre as empresas e, em contrapartida, pretende regulamentar e instituir a tributação sobre dividendos e juros sobre o capital próprio. Então, essa é uma medida muito importante. Nos próximos dias, o governo vai emitir essa proposta e todos nós tributaristas temos que ficar alertas para ver quais serão as repercussões aí na carga tributária das empresas. Passando agora a algumas novidades em âmbito estadual. Então, seguindo as convalidações dos benefícios fiscais por conta da Lei Complementar 160, agora é a vez do estado do Tocantins regulamentar. Então, foi emitida a portaria
da Secretaria da Fazenda número 26 de 2019, que valida os benefícios fiscais naquele estado, né, emitindo toda a lista de acordo com a Lei Complementar 160. Novidade aí para os contribuintes que possuem débitos tributários no estado de Santa Catarina. Foi publicada a Lei 17.701 de 2019, instituindo parcelamento de débitos tributários estaduais. Então, aí, principalmente para quem tem dívida de ICMS no estado, aí uma oportunidade para regularizar a situação. Passaremos agora às notícias sobre decisões administrativas. Então, foi divulgada uma notícia no dia 22 de janeiro, em relação a um novo julgado do CARF que estabeleceu que em casos de cisão parcial, a nova empresa resultante dessa cisão não pode compensar a totalidade dos prejuízos fiscais daquela empresa que foi cindida. Havia uma discussão sobre a possibilidade da empresa que resultou da cisão aproveitar a totalidade dos prejuízos fiscais, mas o CARF afastou essa possibilidade. Passando agora para as principais notícias em relação a julgados tributários no âmbito do judiciário, começando pelos julgamentos federais. Um julgado interessante aqui é que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul permitiu a reinclusão de uma empresa no PERT. Então, a empresa ela não tinha cumprido uma formalidade da lei, que era a desistência dos processos judiciais, mas o juiz aqui entendeu que isso era apenas um formalismo e como a empresa tinha optado regularmente, estava pagando, ela não poderia ser impedida de consolidar suas dívidas no PERT e por isso permitiu a reinclusão. Julgado bem interessante porque temos muitos casos de empresas que foram excluídas do PERT. Um outro caso importante aqui é de um julgado do TRF que ele consolida o entendimento de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é sim o ICMS destacado na nota fiscal. Então é um julgado importante porque foi decidido pela técnica do julgamento ampliado do TRF4, então acaba balizando os demais entendimentos. Passando agora para julgados relativos a decisões estaduais na área tributária. Foi feita uma divulgação pelo jornal Valor Econômico, dando notícia de que diversas liminares nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm libertado as empresas do recolhimento adicional de ICMS naqueles casos em que a base presumida foi inferior à base real. Então, os fiscos estavam cobrando essa diferença e a Justiça tem dado liminares falando que o contribuinte não precisa fazer esses pagamentos adicionais. Então, um julgado bem importante porque, segundo noticia o Valor Econômico, essa é uma tendência em outros estados, como Paraná e São Paulo. E isso veio por conta de uma decisão do STF falando que em casos de base presumida realizada a maior do que a base real, o contribuinte teria direito à restituição. E os estados se aproveitando estão fazendo a cobrança inversa, ou seja, quando a base presumida do ICMS-ST tiver ocorrido de forma menor do que a real. Os estados passaram a cobrar essa diferença e a Justiça tem anulado essas cobranças. Essas foram as principais notícias do nosso retrospecto tributário. Outras notícias estão no nosso blog e eu espero ver vocês na próxima semana. Fica aí o alerta para quem ainda não é assinante do nosso canal que o faça e assim acompanhe as principais novidades. Esse é um auxílio da Amaral e Asbec para o compliance tributário das empresas. Espero que deixem os seus comentários, curta esse vídeo e assim poderemos ir aprimorando o nosso retrospecto. Até a próxima semana!